Breve análise para a compreensão do livro Leviatã, de Tomás Hobbes. Artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos. Leviatã, livro escrito pelo grande filósofo Tomás Hobbes. Na época da Revolução, a tomada do poder político na Inglaterra pelo revolucionário Oliver. A Inglaterra, por esse momento, deixa de ser um regime monárquico e passa a ter um governo político de caráter republicano. Ano de 1651, tendo à frente como governo militares, contrariando forças monárquicas. Hobbes começa a analisar a estrutura do poder político na Inglaterra, que estava sofrendo uma revolução, a mudança da natureza do Estado político. Compara então o Estado usando uma metáfora como um grande monstro bíblico tirado do livro de Jó. Animal em referência possivelmente seja comparado a um hipopótamo. Em sua análise comparativa descreveu que não há poder sobre a terra que não se possa comparar. Em análise elabora seu entendimento político do momento histórico. O filósofo viveu épocas de grandes modificações, ideologias políticas conflitivas entre a nobreza e a burguesia, disposta ao domínio de poder do Estado. Deste modo, a reflexão de Hobbes foi dirigida à busca da solução do conflito, desejando a construção da paz pela política social, em defesa do contrato social. O estudo, em seu livro Leviatã, foi uma análise do comportamento humano, do homem no estado de natureza e a definição de um novo caminho, quando o homem constrói o estado positivo, ou seja, o estado artificial, o que ele denomina de Leviatã. A primeira grande conclusão de Hobbes: os homens no estado natural são egoístas, perigosos e propensos a agredir a outros homens, numa perspectiva insaciável e insociável, impossibilitado desse modo ao desenvolvimento da sociedade política. O estabelecimento da guerra de todos contra todos, vencendo sempre os mais fortes. A velha expressão, o homem seria o lobo do próprio homem. Os homens seriam condenados por eles mesmos a uma vida de animal, pobre e breve, sendo que nesse estado não existia a ideia do que é justo ou injusto, legal ou ilegal, apenas simplesmente o poder da força. Os homens vivem de acordo com suas paixões e irracionalidades, seus interesses, o desejo de uns dominarem os outros em uma interminável guerra. No entanto, justificava Hobbes em O Leviatã certa vontade racional. O homem percebe que não pode viver para sempre nesse estado, porque seria o fim de todos. Com efeito, era necessário renunciar certos direitos, transferindo o poder individual para um poder maior e mais legítimo, o que foi denominado por ele mesmo de Estado artificial. O Leviatã, Estado político fundamentado na legalidade. Desse modo, nasce o homem artificial por meio de um pacto necessário e voluntário, firmado entre os homens, tendo como ideia fundamental a própria proteção, a fim de saírem do estado instável, ou seja, do estado de natureza. A política institucionalizada seria a solução, o que posteriormente veio ser chamado de Estado de Direito, isso já na Revolução Burguesa. É bom entendermos que o homem artificializado, a vida regulada pelo Estado positivo, ou seja, político, compete ao entendimento que a sociedade, o homem não teria um instinto à sociabilidade
no estado de natureza. O homem, para Hobbes, só busca o outro homem por uma relação de interesse, por uma necessidade do estado político, sendo que a política é fruto artificial de uma revolução constitucional, cuja natureza voluntária resulta dos interesses humanos. A base do Leviatã é o contrato social entre os homens, preceitos da Revolução Constitucional Burguesa, o que naturalmente substituirá a vontade de todos para o funcionamento das regras constitucionais. O Estado é a força absoluta capaz, graças à sua legitimidade, de levar a paz para o conjunto da sociedade, ao auxílio entre os homens para a defesa dos seus direitos. Porém, o contrato não é realizado com o detentor do poder, mas entre os homens que renunciaram o poder particular em benefício do direito estabelecido, em benefício da paz e da própria institucionalidade. Hobbes, em O Leviatã, reflete duas formas de poder, monarquia e democracia. Ele prefere a forma de governo monárquico, em que o interesse público coincidia com o privado, o que não é hoje permitido pelo Estado moderno. A respeito da renúncia do governo constituído, seja qual for a sua forma, sobretudo a monárquica, deve ser evitada, caso contrário voltaria ao estado natural, ou seja, a situação não mais monárquica estabelecida, a volta ao estado natural. Como Hobbes gostava da monarquia, seu livro foi uma defesa a esta forma de estado. Em O Leviatã, o soberano poderá garantir a igualdade perante a lei. Seu fundamento, o poder absoluto, não é a ausência de arbítrio. Desse modo, através da legalidade, realizará os interesses individuais. Isto é possível quando o Estado consegue estabelecer harmonia entre as pessoas na sociedade. É nessa análise que o Leviatã deixa de ser a metáfora do monstro bíblico e passa a efetivação do Estado humano civilizado. No fundo, a formulação do seu livro sistematizou uma crítica da tomada do Estado pela burguesia nascente daquele período histórico, o que para ele, num ambiente conturbado politicamente, não foi nada interessante para o momento histórico estabelecido. Artigo elaborado pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos.